Amém. Vamos orar, curvar nossas cabeças nesse momento, fechar os nossos olhos e derramarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa noite, te agradecemos por nos atrair com o teu grande amor à tua casa. Vem com o teu Espírito Santo falar aos nossos corações, mudar a nossa história, transformar a nossa vida. Vida de adoradores queremos ter, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade. Faz o que o homem não pode fazer, Senhor. Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar nos nossos corações e nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar nesse momento. Boa noite, graça e paz mais uma vez. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade poder vir ao púlpito trazer uma mensagem do Senhor. Quando o pastor Zé de Paula nos escala aqui, a gente treme um pouco nas bases já, né? Porque diz, Senhor, o que é que a gente vai trazer? O que há de novo para a gente trazer para a tua igreja? Mas a palavra do Senhor, ela se renova por si só, a cada manhã. Ela é viva. Ela não é um livro apenas morto, mas é uma palavra viva. Tem algo novo para nós todos os dias. É o alimento que alimenta a nossa alma e nosso espírito. E eu estava meditando sobre um texto, mas aí o Senhor disse, não vai ser esse, vai ser outro. Até conversando com meu filho, João Felipe. Eles, mas o senhor não ia ministrar sobre isso, papai? Eu disse, mas o Senhor fez assim, eu vou fazer desse jeito que Ele está mandando, que eu não sou doido de fazer diferente. E como foi lido pelo nosso ministro Camilo, sobre a mulher cananeia, lá no capítulo 15, nós vamos discorrer um pouco sobre a história dessa mulher. Mas antes de irmos para esse texto, propriamente dito, a gente precisa voltar um pouco, para entender o cenário, e o contexto por onde Jesus havia passado pouco antes de se encontrar com essa mulher. Lá no capítulo 13, já no finalzinho, no seu verso 53 a 58, Jesus passa por uma experiência de rejeição. Ele é rejeitado na sua própria terra, e lá não pôde operar tantos milagres. Certamente, Cristo tinha afeto por Nazaré, como qualquer homem natural o tem por sua cidade natal, por sua terra natal. Jesus queria voltar para o lugar de onde ele viveu tanto tempo e fazer maravilhas, porque havia um afeto com as pessoas com que ele conviveu. Jesus desenvolveu amizades. Às vezes a gente vê Jesus falando de Jesus na infância, na adolescência, e depois tem um salto até a sua fase adulta. Mas naquele caminhar, ele desenvolveu amizades, ele conheceu pessoas, ele desenvolveu afeto. E ele retorna para aquela cidade e quer fazer algo diferente lá, mas ele não é aceito. A incredulidade dos seus conterrâneos fez com que ele experimentasse, fez se sentir enjeitado, que é mais doloroso. Quando a gente é rejeitado pelos da nossa própria casa, dói muito mais. Quando é os de fora, dói, mas nem tanto. Mas você não ser aceito por aqueles a quem você convive, é muito mais doloroso. Todos nós aqui já experimentamos isso. A rejeição de um parente, de um amigo muito íntimo. E quão isso machuca a nossa vida. E Jesus experimentou isso. E qual é a lição que a gente tira dessa parte da rejeição de Jesus? É que não há como o Senhor agir num ambiente onde não existe a fé, onde impera a incredulidade. Jesus não pôde fazer mais milagres, porque as pessoas eram incrédulas na cidade onde ele viveu tanto tempo. Já no capítulo seguinte, no capítulo 14, ele fica sabendo da morte do seu primo João Batista,
do assassinato do seu primo. Ele vivencia nesse momento o luto, experimenta essa dor de perder um ente, um primo. E aí ele se recolhe no deserto com a intenção de ficar sozinho. Jesus experimentou todas as nossas dores, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías no capítulo 53, 3, quando ele diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O profeta já dizia que Jesus seria esse homem, desprezado, como ele foi na sua terra, homem de dores, sofrendo pelo luto do assassinato do seu primo. Mas nesse momento de luto que ele estava vivenciando, uma multidão o seguia, e ele mesmo diante da dor que estava passando, ele se compadeceu, em meio à própria dor e rejeição, ele se compadeceu daquele povo, daquela multidão que estava seguindo. Aí no capítulo 14 você vai ver isso. E aí ele opera milagres, curas, e faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, para alimentar aqueles que estavam com fome. Ele não deixou que a dor que ele estava sentindo da rejeição e do luto impedisse que ele exercesse a bondade, que ele fizesse o bem. Aquilo não limitou Cristo a exercer a sua função, a sua missão. Saindo dali, ele foi orar sozinho no monte, depois de ter feito essa multiplicação, depois desse dia de curas, ele saiu dali e foi orar ao monte, talvez ainda para pensar um pouco sobre a morte do seu primo, sobre a morte de João Batista, para refletir um pouco, para orar, para conversar com o seu pai. Depois que sai do monte, ele vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos pegaram um barco para atravessar o mar da Galileia, e eles foram sem Jesus, e Jesus depois vai acompanhar eles. Como? Andando sobre as águas. E aí ele vai sobre as águas ao encontro dos seus discípulos, que ao primeiro momento, quando vê, não o reconhece, e pensa logo que é um fantasma, tiveram logo pavor, e aí pensaram que era um fantasma naquele momento. Jesus ali, mais uma vez, experiencia a falta de fé daqueles homens. Quando Pedro o avista e reconhece, ele pede para caminhar até o encontro de Jesus, para andar, e Pedro foi ousado, ele foi lá, desceu do barco, não é todo mundo que ia descer não, mas o que é que impediu dele chegar até Cristo? Os ventos. Ele começou a dar vazão ao medo, e quando ele viu aquele vento, naquele momento em que a água começou a ficar certamente mais mexida, ele foi dominado pelo medo, e aí sua fé naufragou, e Jesus de imediato o socorreu, mas não deixou de ensiná-lo, de perguntar para ele, no capítulo 14, no verso 31, na parte B, ele diz lá: homem de pequena fé, por que você duvidou? Duvidou do poder de Cristo naquele momento. Duvidou de quem era Cristo, do que ele podia fazer. E quantas vezes não agimos assim diante das dificuldades, dos ventos que vêm sobre a nossa vida, que sopram sobre nós? Nós duvidamos de quem é o nosso Senhor. Já em Genezaré, de alguma forma, Cristo deve ter se sentido aliviado, ter vivenciado tanta rejeição, luto, incredulidade, até dos que estavam tão próximos dele. Ele deve ter um momento de alívio, também pudera, vamos aliviar um pouco. E aí ele vê pessoas daquela região que creram que só ao tocar em suas vestes seriam curadas.
Ele viu pessoas que diziam que só se eu tocar nas vestes dele, serei curado. E eram curados ao tocar em Cristo. Contudo, alguns fariseus e escribas saíram de Jerusalém. Isso a gente já vai ver, já vai adentrar agora no capítulo 15, que é o que vai nos conduzir na noite de hoje. É o texto que a gente leu. Contudo, alguns fariseus e escribas saíram de Jerusalém para questionar a santidade e divindade de Cristo. Homens letrados, estudiosos da Torá e dos inúmeros profetas que profetizaram acerca do Messias, dos sinais de sua vinda. E sabe o que Cristo chamou eles? Guias cegos. Todo o conhecimento que possuíam estava contaminado pela dureza dos seus corações. Todo o conhecimento daqueles homens, escribas e fariseus, tudo o que eles conheciam das escrituras da Torá, tudo o que eles tinham no intelecto deles, estava contaminado pela dureza do coração. Não adiantava nenhum conhecimento, pois o coração deles não conseguiam enxergar diante deles o Messias, tão próximo. E aí nós voltamos agora para a parte que foi lida. E eu vou tratar vou tratar de cada versículo que a gente leu, um pouco, trazendo um pouco da exposição desse texto. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, não durmam, não cochilem, por favor, tá? E que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. No versículo 21, Jesus havia saído da região da Galileia e se dirigiu para Sidom, que distava cerca de 80 quilômetros de Genezaré. O percurso durava entre 3 a 5 dias de caminhada. Eles caminhavam por volta de 20 a 30 quilômetros por dia, né? Naquela época não tinha os meios de transporte que nós temos. Então tinha que ser a pé ou em cima de um animal, né? E era mais lento, cansava mais, né? Passava por mais problemáticas para chegar no seu destino, mais perigos. E aí, Cristo vinha de algumas experiências, como eu narrei agora há pouco, tristes e frustrantes. E estava cansado. Certamente estava cansado, como qualquer homem que caminha 80 quilômetros, né? E aí no verso 22, eis que uma mulher cananeia clama por ele, o chamando de Senhor, de filho de Davi. Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão. Suplicando por compaixão, não por ela mesma, mas por sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Imagine a situação dessa mãe, que via sua filha horrivelmente endemoniada. Imagina o que esses demônios não faziam com ela, né? O quanto essa menina sofria, e o quanto essa mãe sofria por não poder fazer nada. Como é triste, como é doloroso para uma mãe não poder agir, não poder socorrer um filho, uma filha. Eu como pai sei como é isso. Nos sentirmos impotentes diante às vezes das doenças, né? Como isso dói. A gente não poder, a gente daria a nossa própria vida pelos nossos. Não tenho dúvida disso. Que pais e mães genuínos dariam as suas vidas. Trocaria de lugar com o seu filho, para que ele não sofresse, ou sua filha, para ele não sofrer o que eles passam, o que eles estavam passando. E não era diferente com essa mulher. Por isso que ela correu atrás de Jesus. E aí a gente precisa parar um pouco e atentar para essa declaração. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, de alguma maneira, ela conhecia um pouco das Escrituras. Tinha um certo entendimento sobre Cristo, sobre o Messias que havia de vir da descendência de Davi. Reconheceu a ele pelos seus feitos, identificou-o através dos seus atributos.
é a única pessoa na Bíblia não judia, única mulher ou homem, judeu ou judia, que não era judeu ou judia, que o intitulou de filho de Davi. O cego Bartimeu chamou ele de filho de Davi, né? A multidão, quando ele estava chegando e entrando em Jerusalém, também chamou ele de filho de Davi. Mas essa era a única mulher, a única pessoa que não era do povo escolhido, do povo judeu, que reconheceu Jesus, que o titulou como filho de Davi. E isso, ao fazer isso, ela já reconheceu e ratificou que Jesus não veio para ela. Ela sabia que o Messias que vinha para o seu povo, da descendência de Davi, era prometido para libertar o seu povo. Quando ela reconhece ele como filho de Davi, ela também está ratificando que ele não veio para ela, pois ela era uma estrangeira, uma sírio-fenícia. A promessa de salvação através do Messias não a incluía. Ele tinha como missão salvar o seu povo, do qual ela não fazia parte. Mas como está escrito lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E ele deu a ele, todos os que o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus. No verso 23, é um silêncio de Jesus que a gente vai ver. Diante do clamor daquela mulher por sua filha, Jesus se cala. Jesus nada responde. Alguns podem até julgar que Cristo foi insensível à dor daquela mulher no primeiro momento, que ele não correspondeu ao clamor daquela mãe. E para piorar a situação, seus discípulos o incentivavam a dispensá-la. O que é que eles diziam? Mande-a embora. No verso 23, pois vem gritando atrás de nós. Ela está incomodando. E eu conversando com minha esposa, eu disse: amor, muitas vezes nós não queremos incomodar. Não é porque somos bonzinhos, não. É porque somos orgulhosos. Sabe por quê? Porque incomodar alguém pode trazer para nós constrangimento. E nós somos de uma geração que não quer viver constrangimento. E prefere não incomodar. Por conta do orgulho de não ser constrangido. E aí, essa mulher não se importou com a sua reputação, não se importou com o constrangimento. Ela continuava clamando. E aqueles discípulos a rejeitando. Coloquemos no lugar daquela mulher. Qual seria a nossa reação diante do silêncio de Jesus e da rejeição dos homens? Na verdade, qual tem sido a nossa atitude hoje em dia? Quantos já desistiram de pedir, de clamar por não ouvirem a voz de Deus? Já não mais buscam a Ele, já não mais pedem a Ele, já não mais clamam a Ele. Quantos já desistiram? Acreditam que Deus está alheio, indiferente à sua dor? Ou deixaram que os homens, a quem depositaram seus corações, roubassem a sua esperança, em meio às frustrações pela expectativa depositada nos homens? Apostataram da fé. Tem gente deixando o evangelho, porque se frustra com o pastor, com o líder, com o irmão, com a igreja. Porque deposita seus corações em homens que são falhos. Aqui na frente tem mais homens falhos do que os que estão sentados aí na frente. Estão sentados aqui na nossa frente. E muitas vezes as pessoas colocam seus corações nesses homens e se frustram e abandonam a fé. Qual tem sido a nossa reação
diante do silêncio do nosso Deus e diante da rejeição dos homens, temos retrocedido, temos desistido? No versículo 24, Jesus vai romper com o silêncio. Interrompe o conselho dos seus discípulos com uma afirmação duríssima para qualquer um de nós. Em bom português, Jesus rompe o silêncio dele, não dizendo que vai atender aquela mulher. Em bom português, sabe o que é que Jesus disse? Eu não vim para te salvar. Esse não é meu objetivo. Eu não vim para te salvar. Quando ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para muitos de nós seria a gota d'água. Primeiro o silêncio, a rejeição dos homens. E agora uma afirmação duríssima de Cristo. Eu não vim para você. Não suportaríamos essas palavras, esse silêncio, essas palavras. Abriria uma ferida tão profunda em nossa alma. Mas essa mulher, apesar de saber de tudo isso que estava escrito, ela sabia algo a mais sobre Jesus. Então ela agiu. Ela sabia algo a mais sobre Jesus. E o que foi que ela fez? Diante do silêncio e da negativa, ela o adorou. No verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Só adora genuinamente a Cristo quem não faz de devedor ou de servo. Não era a negativa que iria impedir aquela mulher de adorar o Senhor. Quem reconhece sua soberania e autoridade como ela fez, essa mulher sabendo quem estava diante dela, o Rei dos Reis, mesmo diante do silêncio, da negativa e da rejeição, ela se prostrou e o adorou. Um ato de reverência e profundo respeito. E o que é que isso nos ensina? A adoração deve ser sempre a nossa primeira atitude diante do Rei dos Reis. Independentemente das circunstâncias, independente do silêncio da negativa, pois assim reconhecemos que Ele é maior que as circunstâncias. E não somente o que Ele faz é o que importa, mas quem Ele é. Ela sabia quem Ele era. Mesmo em silêncio e negando a ela, no primeiro momento, atender a sua dor, ela sabia quem Ele era. Só depois ela pede ajuda. Nós tendemos muito a pedir, né? Nosso pastor Zé de Paula, no domingo, ele falou sobre o que vai nos conduzir durante esse ano. E a palavra é gratidão. E ele foi muito enfático nisso. Ao dizer que precisamos, usou o Salmo 105, que precisamos ser gratos. Viver uma vida de gratidão. E a gente tende muito a pedir, né? Chegar diante de Deus sempre com um pedido. Esquecendo de quem Ele é. Por nosso egoísmo tão latente, somos levados a pensar somente em nós mesmos, em nossas dores e circunstâncias. Aquela mulher pensou em adorar ao Senhor. Partindo para o final, no versículo 26, Jesus então usa uma parábola e quem confirma o que já havia dito antes. Talvez assim ela pudesse compreender melhor. Jesus já tinha afirmado que não vinha senão para a casa de Israel. E depois ele usa uma parábola, para talvez agora ela vai entender, através de uma parábola, ela vai compreender que eu não posso agir por ela. E nesse momento eu fico imaginando a cara dos discípulos, né, vibrando com as negativas de Cristo. Afinal, ali estava a mulher cananeia, uma das que foram expulsas de Canaã por Josué, da terra prometida muitos anos antes, ou seja, era um povo inimigo. Um povo que possivelmente nutria rancor e desejo de vingança. E nada melhor do que alguém rejeitando seus inimigos, desprezando os indesejados,
para nos fazer tão bem. Imagina a cara dos discípulos, Jesus disse, é isso mesmo, Jesus, rejeita, bota para correr essa mulher, é uma cananeia, né? Essa louca está gritando aí, bota para fora, está incomodando. E vendo Jesus agindo dessa forma, talvez eles vibrassem, né? Olha, o nosso Senhor veio para a gente, o nosso rei está aqui, é nosso, é todo nosso, nos pertence a nenhum mais. Veja o coração deles, como ainda era tão egoísta. Vejamos os nossos corações, como ainda é tão egoísta. Possivelmente, interpretaram que Jesus a diminuiu, comparando ela a um animal, quando usa essa metáfora. Mas Jesus não tratou essa mulher com desprezo, não a desclassificou, assemelhando ela a um cachorro. Usou essa metáfora do cachorrinho, que no grego original, kunarion, ele usou essa palavra, que significa pequenos cães de colo. Animais de estimação que se sentavam no colo dos donos da casa e que, apesar de não comerem no prato, na mesa recebiam afeto. Jesus afirmava com isso que a hora dos gentios iria chegar, que ainda não era o tempo. Mas aí, no versículo 27, essa mulher, ela retruca. Jesus não resiste a tamanha fé daquela mulher. Sem discordar dele, ele diz verdade. A primeira coisa que ela diz sobre Cristo é verdade. Ela não rebateu Jesus em momento algum. Ela disse verdade. Sobre aquela metáfora que Jesus usou, que não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela disse, é verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ao lembrá-lo que esses cães de colo comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela afirma o que Jesus diz e lembra a ele, mas eles comem, Senhor, ainda de algo que sobra. Nesse momento, podemos nos remeter, e eu fui remetido à história de Ruth e Boaz. Ruth, uma estrangeira que colhia espigas que caíam nos campos após a colheita dos cefeiros. Servos de Boaz, o qual ordenou no capítulo 2, no versículo 15 e 16, aos seus servos, deixem que ela apanhe espigas até o meio-dia, não a molestem, deixem cair de propósito espigas dos feixes. Boaz, ele dizia aos seus servos, deixe cair, ela precisa, de propósito, deixe cair mais espiga para ela, para que ela não pegue somente o que sobrou mesmo, mas deixe propositalmente, derrubem espigas, das boas, para que ela possa se alimentar. Jesus permitia que os gentios propositalmente saboreassem do seu amor também. Quantos na caminhada ele não atendeu a um centurião, quando clamou pelo seu servo, e tantos outros que vieram até ele, mesmo não sendo do seu povo. Deus nunca retém suas bênçãos. Ele é um Deus de abundância, não um Deus mesquinho. Precisamos saber disso. E no versículo 28, que encerra esse texto, Jesus não resiste a uma fé humilde. O louvor já pode se posicionar aqui. Jesus não resiste a uma fé humilde, a um coração contrito e quebrantado. Afirmou categoricamente que grande era a fé daquela mulher, antecipando naquele momento o que estava ainda por vir, a salvação dos que não eram seus. Diante da fé daquela mulher, o que é razoável e racional, o que é até mesmo uma pré-condição de um plano inicial, são interrompidos. E ele age com amor e poder e decreta a libertação da filha daquela cananeia. Diante da fé daquela mulher, Jesus diz: a sua fé seja feita conforme ela.
Sua filha, nesse momento, ficou curada, ficou livre, ficou sã, ficou liberta. Diante daquela grande fé, humilde. Essa mulher reivindicou o seu espaço no coração compassivo de Cristo. A sua fé humilde mostrou-se maior, mais verdadeira e pura que a fé demonstrada pelos mestres, líderes religiosos e até mesmo dos seus discípulos. Era uma fé genuína, que reconhecia o Senhor e que se prostrava diante do Deus que tudo pode fazer. E eu queria encerrar com uma história de uma mulher que aos 30 anos, ela tinha 3 filhas e já era viúva por 2 vezes. Tamanha era a sua pobreza, que ela acordava de madrugada e catava restos de comida nas latas de lavagem para porcos. Ela acordava mais cedo, porque as pessoas antigamente colocavam os restos de comida na porta para que os catadores, aqueles homens que cuidavam de porcos, passavam e levavam aquela comida que estava lá posta para os porcos, para alimentar os porcos. Ela acordava mais cedo, antes desses catadores, para poder pegar essa comida e levar para a sua casa para alimentar as suas filhas. E o seu pai já era um homem... Oi. Seu pai... Oi, voltou. Seu pai já era um homem velho e doente. E ele questionou sua filha: filha, como você consegue dormir a noite toda, se no outro dia não tem sequer o que comer e alimentar suas filhas? Ela respondeu: pai, se eu passar a noite acordada, não vou resolver o problema. Dormindo bem, posso acordar de madrugada e começar a batalha bem disposta. Essa mulher não só sustentou a todos, como também casou novamente. Teve outros filhos, netos, bisnetos. Prosperou financeiramente, ao ponto de construir uma casa, em uma das suas casas, numa grande fazenda, uma igreja. Onde aos domingos eu pude, na infância, cantar no coral. Essa mulher é minha avó. A minha avó Lídia, a quem eu homenageei colocando o seu nome, minha filha. Mas que foi ela quem realmente fez algo importante por mim, por toda uma geração da nossa família. Ela não desistiu em meio à dificuldade, nem culpou a Deus pelas circunstâncias ao seu redor. Obrigado. Mas adorou e creu no Deus que dá o sustento. Mesmo na incerteza do mundo, em seu coração creu no amanhã. E que o sol da justiça iria brilhar. E ele brilhou. Que Deus nos abençoe. Que possamos viver uma vida de genuína adoração, de fé inabalável, que não depende das circunstâncias, de uma fé humilde, que toca o coração de Cristo. O que temos feito, eu e você, para chamar a atenção do nosso Deus? Quanto temos nos derramado, verdadeiramente, para que Ele escute o nosso clamor? A oportunidade é hoje de voltar atrás para aquilo que você desistiu, para aquilo que você deixou para trás. Iniciamos 2026, é um recomeço, e Cristo nos chama a junto com Ele, a andar com Ele, a viver com Ele, a experimentar da sua cura, da sua libertação, da sua provisão. Aquela mulher conhecia o coração de Cristo, o que a letra não poderia falar para ela. Ela conseguiu enxergar muito além do que o intelecto dos homens.
Cristo quer ser enxergado assim por nós. Quer que cheguemos ao seu coração. Fecha teus olhos, por gentileza, curva tua cabeça. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor incondicional, por tua graça infinita, por tua palavra que não volta vazia, Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos. Nos faz, Senhor, ter essa fé humilde, essa fé que te adora, Senhor, independente das respostas, do silêncio, da rejeição. Essa fé que não desiste, essa fé que te reconhece, Senhor, em todo lugar, que te vê, que vê a tua mão, o teu agir, e com isso faz com que tenhamos corações gratos. Essa fé, Senhor, que nos faz ter a paz que excede todo o nosso entendimento, que confunde o mundo, Senhor. Vem, Pai, no nome de Jesus, também nesse momento restaurar aqueles que perderam a esperança. Mostra-te, Senhor, revela-te, Senhor, nessa noite ao teu povo, aqueles que estão clamando, aquelas mães que clamam pelos seus filhos, aqueles pais que clamam pelos seus filhos, as esposas, os maridos, que pedem por suas famílias, pela restauração dos seus lares, dos seus negócios. Vem, Jesus, revela o teu amor e o teu cuidado, que tu estás presente e que tu nunca falha. Em nome de Jesus, amém.